Em algumas situações onde a ocorrência de um acidente ou um quase acidente, uma das causas que são discutidas, né, é a falta do conhecimento do funcionário ou a falta do procedimento para aquela tarefa. E aí eu pergunto, né, uma coisa que eu questiono muito é: será que faltou procedimento ou faltou entendimento? Será que faltou conhecimento ou faltou consciência do trabalhador? Um funcionário que trabalha usando uma faca, por exemplo, ele sabe que aquilo é uma faca, sabe que a faca corta e sabe do risco que ele tem de se cortar ao não usar um equipamento de proteção individual correto ou ao trabalhar de maneira incorreta. Então, por isso que eu falo muito, não falta conhecimento, mas sim a consciência de que trabalhar de forma segura é o melhor a se fazer. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício, ela sabe, ela tem o conhecimento do que aquele vício pode causar para ela a médio e longo prazo. Então não lhe falta conhecimento, mas lhe falta muitas vezes a consciência do verdadeiro mal que aquele vício pode trazer para ela. Então o grande desafio de nós profissionais de segurança do trabalho não é só transmitir conhecimento, a parte técnica, ou ensinar que uma faca corta, que a altura machuca, né? Nosso desafio é levar consciência aos funcionários daquilo que ele está fazendo. E é quando ele adquire a consciência que existe a real transformação, tá bem? Então existe técnicas, existem caminhos que ajudam, né? Nos ajudam a fazer isso acontecer. E tem uma frase que diz o seguinte: o segredo para ser um comandante bem-sucedido é ver o navio pelos olhos da tripulação. Então eu mudei um pouco, trazendo para a nossa realidade, que é o segredo para ser um profissional de segurança do trabalho bem-sucedido é ver o campo de trabalho pelos olhos dos trabalhadores. Isso faz total diferença, né? E como que eu faço isso? Principalmente é estando junto com eles no campo, né? Conversando com eles, ouvindo atentamente eles. Estar presente não é estar fiscalizando o trabalho deles, não tem aquele sentimento de fiscal, de auditor, mas estar presente é aprendendo com ele, se colocando no lugar dele, literalmente. Muitas vezes é eu pedir licença para ele e me colocar na posição que ele trabalha, segurar a ferramenta que ele utiliza, usar o EPI que ele utiliza para entender qual que é a visão que ele tem, os desafios que ele tem do trabalho dele. Isso faz uma grande diferença. Então, primeiro, eu vou enxergar a realidade dele pelos olhos dele. E depois eu faço ele enxergar a minha realidade como profissional de segurança do trabalho com os meus olhos. E isso gera consciência, porque é um outro cenário, é uma outra visão. Eu tive uma experiência fazendo um treinamento de liderança, né, lá na cidade de Tucumã, na Argentina, onde eu trabalhava numa empresa. O que nós fizemos? Nós tínhamos líderes de todas as áreas: manutenção, logística, produção, qualidade, segurança do trabalho. Nós montamos um cenário com um problema real, enfrentado no dia a dia, e nós colocamos a oportunidade para cada um dos líderes falarem a sua visão daquela situação, porque deveria haver uma solução onde todos fossem beneficiados, ou todos saíssem contentes, né, daquela discussão. E cada um pôde falar, cada um defendeu a sua visão, a sua necessidade, a sua realidade. E aí, muitas vezes, produção não entrou em acordo com manutenção, ou segurança do trabalho não entrou em acordo com manutenção. Isso é real, isso é comum no nosso dia a dia. Então, o que nós fizemos? Cada um falou a sua visão, né? Só que depois nós mudamos. Qual foi a mudança? Nós colocamos o gerente da produção no local, na posição, no lugar do gerente da manutenção, da logística no lugar da segurança do trabalho e assim por diante. Então todos tiveram que assumir uma nova visão da realidade do outro,
para que eles pudessem ver que existia, sim, uma necessidade de rever, de transmitir a visão que ele estava tendo para o outro, para que pudesse ter um entendimento, uma consciência de qual era o real problema, e assim nós conseguimos chegar a uma solução. Todo mundo quer defender a sua verdade. Os funcionários são assim também. Nós somos assim também. Não existe certo ou errado, mas existe uma necessidade de ajudar ele a ter a visão que nós temos. Então, nesse processo de transmitir conhecimento, não importa quão fantástica seja a sua mensagem, se ninguém vai recebê-la, você não está se comunicando. Você pode estar numa sala cheia de pessoas, ouvindo o seu treinamento, o seu diálogo, a sua integração. Mas se aquelas pessoas não estiverem ouvindo, não estiverem recebendo a real mensagem que você está passando, toda mensagem será em vão, não importa quão fantástica ela seja. Então, eu repito, o nosso maior desafio é gerar uma consciência, não só um conhecimento, mas uma consciência plena dos funcionários daquilo que eles estão fazendo. E obter essa visão deles também, dos desafios que ele tem, e passar para eles a nossa visão, fazer com que eles vivenciem o que nós estamos querendo passar para eles, é um caminho muito eficiente para que exista essa consciência, essa mudança, tanto de comportamento como de cultura de segurança em geral.